Mais Legislativo, o programa que procura trazer para a discussão na sociedade a como nós podemos ajudar no resgate da imagem do Poder Legislativo. Estamos aqui abertos às críticas. O Poder Legislativo é seu, faça a sua crítica. E hoje um dos temas que estamos abordando é que foi colocado esse tema para nós, e nós estamos trazendo aqui a dois especialistas em Câmara Municipal, o professor André Barbi e o professor Luiz Barco, da USP, que tem uma experiência enorme, e que fazem parte da coleção Legislativos Municipais, uma coleção de DVDs que está sendo lançada aí e com bastante sucesso, parece, nos Legislativos Municipais. A questão que foi colocada, professor Barco e professor André Barbi, na reforma política, se coloca-se em discussão que os eleitos para o Poder Legislativo, para ocuparem cargos no Poder Executivo, teriam que abrir mão do cargo eletivo do Poder Legislativo, numa forma de valorização do Poder Legislativo. Confesso a vocês que foi uma coisa que foi trazida recentemente, não temos uma opinião formada, mas gostaríamos de ouvir, podemos começar pelo professor Barco. Podemos. Eu tenho uma visão um tanto curiosa sobre esse assunto. Primeiro, eu acho, na atual gestão, no atual ambiente, no atual momento, talvez fosse uma boa. Mas eu sempre fui contra a ideia de restringir. Porque se elegem maus, pessoas de má qualidade farão bobagem qualquer que seja a legislação. Eu prefiro uma legislação mais condizente, mais aberta, mais sensível. Não vejo por que o cidadão tem que abrir mão do seu cargo para atender uma outra demanda. Se ele está qualificado e é bom, eu acho que não deveria surgir isso. Mas isto é um sintoma, pior do que uma legislação, isso é um sintoma. Procura-se buscar remendar o fato de elegermos muito mal os nossos candidatos, os nossos pretensos administradores. Isso é opinião puramente pessoal. Talvez isso fira um pouco, ofenda um pouco, mas estou dizendo com a maior das franquezas. Se as pessoas fossem qualificadas, e boa parte disso somos nós, professores, os responsáveis, porque nós formamos muito bem médicos, advogados, engenheiros, poetas, jornalistas, mas não formamos gente. E gente se forma na educação básica. Eu diria que um bom momento é melhorar a educação básica brasileira. E daí não precisaria de legislações restritivas ou não. Quando o homem é melhor, a legislação pode não ser tão extraordinária como pensam que estão fazendo. A opinião e tanto, professor Barco. Professor Barbi. Nós estamos realmente no Brasil passando por uma fase de questionamentos, acho que até de esgotamento de modelos. Eu concordo com o professor Barco, acho que tem situações que a gente não precisaria consagrá-las na nossa legislação. Eu já passei um constrangimento, por exemplo, de ser questionado por um professor mexicano, cientista político, que veio para o Brasil para um encontro, e ele me perguntou por que nós temos na nossa lei a proibição de aumentar despesas nos 180 últimos dias do mandato, que é o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele me revelou não entender isso, porque isso tem que estar na lei. Ele me dizia assim, isso não é normal, não é da responsabilidade do gestor, precisa a lei estabelecer esse bloqueio e dizer, olha, não pode aumentar a despesa. Então, foi necessário pelo momento que o Brasil está. E a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é comemorada. Né? Um outro artigo 42, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que quando tu entrega o teu mandato, tu tem que deixar em caixa para o gestor subsequente recursos na mesma proporção das dívidas que tem. Não precisaria estar na lei isso, claro, se nós fôssemos já maduros do ponto de vista da responsabilidade no exercício de um mandato. Mas tem esse componente na nossa legislação. Então eu concordo, se nós fôssemos uma sociedade que olhasse mais para uma formação cultural
E aí vem desde do ciclo inicial, né? É importante a gente discutir isso. Por exemplo, o meu filho, na escola, eles foram visitar um zoológico e no retorno passaram em frente à Câmara Municipal e ele falou, porque nós trabalhamos muito com câmaras e ele me vê, eu seguidamente tratando desse tema, ele falou: professora, vamos visitar a Câmara. E a professora falou: não, ali não adianta porque nunca tem ninguém. Então é uma espécie assim, já de primeira lição sobre a situação. Então esse cuidado desde a educação inicial, formação é importante. Mas voltando a essa questão, que eu me prolonguei um pouquinho, o que eu quero aqui referir é que nós no Brasil passamos década de 60, década de 70, 1960, 1970, início dos anos 80, 1980, e a sociedade se levantou dizendo: esse modelo não serve mais. E surgiu a Constituição Federal de 1988. Passamos 1990, 2000, 2010, 2013, e a sociedade se levantou e disse: temos que rever os modelos. Então nós temos que discutir essa contaminação que hoje se observa desse diálogo executivo-legislativo, quais são as causas, que diagnóstico se pode fazer sobre isso. Nós temos cargos que são incompatíveis, o Banco Central com o cargo de deputação, tem que sair, não pode ficar nos dois. Indicação de ministros para o Supremo Tribunal Federal, pelo Presidente da República, indicação de conselheiros do Tribunal de Contas, pelo governador, pelos deputados estaduais, são modelos que eu penso precisam ser revisitados e talvez revisados. E é isso que me parece que está sendo também objeto de voz da sociedade nesse momento. Então eu acho que o momento é propício para isso, a oportunidade que se tem é isso. Está se falando de uma reforma política, penso que a reforma política ela tem que se distanciar do quadro que está formado hoje. Eu acho que os atuais deputados e senadores não têm condições de formular uma reforma política, de construir uma reforma política. E penso que esse tema, esse assunto é um assunto muito rico e acho que ele tem que ser colocado em pauta, sim. Se é executivo, é executivo, é legislativo, é legislativo. Eu tenho uma opinião também sobre o vereador que é servidor público e exerce concomitantemente os dois. Então, se ele vai na tribuna e critica o prefeito e é funcionário do prefeito no resto do dia, então às 5 da tarde na sessão plenária ele é da oposição e durante o dia ele é funcionário do prefeito. Ele não tem liberdade para expor, porque daqui a pouco ele vai sofrer uma espécie de represália na prefeitura porque ele bate ponto, porque ele está sujeito a um chefe que é designado pelo prefeito. Então isso também tem que ser olhado, o artigo 38 da Constituição, de uma forma diferente com relação a essa conjunta atuação executivo-legislativa. Pois é, gente. O que nós abrimos nesse espaço é exatamente que as opiniões sejam colocadas com muita liberdade, muita franqueza. Nós queremos lembrar, o poder legislativo é seu, você que criou, você que elegeu o poder legislativo. Então, faça suas críticas, não deixa de ser uma autocrítica. Esse é o mais legislativo.